A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, alunos, superintendentes e também os amigos do portal DBD. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2023 as lições bíblicas editadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, que traz para nós o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E o comentarista desse terceiro trimestre é o pastor Douglas Batista. Lição 11, com data para dia 10 de setembro de 2023, aonde neste dia nós comemoramos o Dia Nacional de Missões, traz o título para nós, Cultivando a Convicção Cristã. E a nossa leitura diária de quinta-feira se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, que vai dos versículos 29 ao 31. O salvo deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. Vamos para a leitura do texto sagrado, que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, que vai dos versículos 29 ao 31, e que nos diz assim: Para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e também redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Meus amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, aonde o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ele também relata aqui sobre alguns acontecimentos na igreja, justamente as dissensões, na igreja de Corinto, onde ele faz um alerta que deveria aqui ter pessoas que estavam se gloriando a si mesmo. Mas, trazendo para o nosso ponto de vista da atualidade em que nós estamos vivendo nesse mundo, temos pessoas que ainda, infelizmente, se gloriam a si mesmo. Pregam a palavra, mas se esquecem que quem usa é o Espírito Santo e batem no peito que eles fazem a diferença. Ensinam dizendo que eles são os melhores. Louvam dizendo eles são os melhores. Mas se esquece que a glória do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é deles, e sim do nosso eterno Deus. E quando a pessoa se gloria-se em si mesmo, ela está automaticamente se titulando como uma pessoa que não tem nenhum pudor, nenhum caráter. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque quando ele se gloria-se a si mesmo, ele está esquecendo que Deus é o que nós devemos dar glória. É Ele que nós devemos render louvores, adoração. É Ele, não ao homem. E é um pecado muito grande quando esses se gloriam-se a si mesmo. É interessante que no versículo 31, meus amados irmãos, Jesus Cristo para nós foi feito. É interessante que mediante Cristo, em Cristo e com Cristo, que o crente recebe a sabedoria da parte de Deus e experimenta a justiça, conforme Romanos capítulo 4. E também a santificação, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 13 ao 15. E a redenção, Romanos capítulo 3 e 24 e Efésios 4 e 30. Enquanto estivermos ligados com Cristo, meus amados irmãos, Ele é a fonte de todas essas bênçãos. Isso é fato. Ou seja, Jesus Cristo para nós foi feito. Ou seja, Cristo em Cristo e com Cristo. Então, meus irmãos, o salvo, ele deve, por obrigação e por entendimento e também por sabedoria que vem do alto, não gloriar-se a si mesmo, e sim no Senhor. E que Deus
abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.